Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui que fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu. Hoffmann Túlio versus Vasco TV. Né? Cross, mas sim versus. Eu vou... Se der pra colocar VS, eu vou ficar mais feliz do que colocar X. Porque X hoje em dia está sendo mais em conjunto. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixinados e um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Bom, relembrando a situação do passado antes de a gente ler a matéria do Anselmo Góes. Teve um jogo do Fluminense, que era Fluminense e Vasco, transmitido pela Vasco TV, em que o Fluminense acaba ganhando o jogo. Mas em dado momento em que o Hoffmann Túlio é expulso, de maneira, na minha concepção, equivocada, o locutor da Vasco TV começa a proferir xingamentos sobre essa tal situação. E mesmo assim, em locuções futuras, ele deu também alguns problemas, algumas situações tensas. Mesmo ele tendo pedido desculpas, ele continuou fazendo esse tipo de problema. E é claro, né, que as pessoas queriam entender sobre qual que seria a resolução desse caso. E aqui tá essa, tá bom? Mas eu já falei... Então vamos lá. Do Anselmo Góes, né? Técnico do futebol feminino do Fluminense processa narrador da Vasco TV por falas pejorativas. Boçal. Hoffmann Túlio Coelho Batista diz que foi chamado de valentão e completamente desequilibrado. Até de maneira agressiva, né? Esse aqui é o Hoffmann Túlio. Vamos lá. O técnico da equipe feminina de futebol do Fluminense, Hoffmann Túlio Coelho Batista, Hoffmann Túlio, entrou com uma ação por danos morais na Justiça do Rio contra o narrador da Vasco TV, Alexandre Calheiros, e o clube de São Januário. O técnico tricolor afirma que durante a transmissão da partida entre os times, válida pelo Campeonato Carioca Feminino, teve seu trabalho desqualificado publicamente com expressões pejorativas que extrapolaram a América crítica desportiva, atingindo a sua honra e sua reputação. Na petição, apresentada na segunda vara civil de Caxias, Hoffmann expôs suas falas proferidas por Alexandre. Boçal, valentão, completamente desequilibrado, e eu conheço esse tipinho. O técnico tricolor permaneceu no valor de 30 mil e que seja determinada uma retratação pública do narrador. Bom, é uma continuação justamente desse caso, né, como que eu falei pra vocês. Na minha concepção, eu acho que muito mais foi no local que foi dado isso tudo, que foi justamente na Vasco TV, e que, tipo, foi estranho, né? Foi muito estranho a situação toda, porque... Tá, eu sei que o Hoffmann Túlio, ele tem essa situação toda de ser um cara mais proativo, de ser um cara mais falador, de ser um cara mais provocativo, justamente. Só para comentar aqui antes de a gente analisar todo o contexto. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente e compartilhe. Redes sociais criando times, o Twitter às 10, 12, 20 horas. Pix na tela, e se não pode mandar patrocínio, vamos continuar falando mais sobre. Vamos lá. Hoffmann Túlio, em diversas vezes, ele já brigou com a notícia, com vários tipos de situações, né? Uma dessas foi a questão de uma jogadora do próprio Fluminense, em que a técnica do Botafogo falou que não queria ouvir isso de um técnico. O que ele estava comentando naquela situação, e que não é da história, ele até se desculpou, não pela jogadora, mas sim, eu falo com meus jogadores da maneira que eu acho conveniente, e elas não se sentem atacadas. Não é você que vai se sentir atacada por conta de coisas como essa. A gente tem que entender a realidade que é o futebol. E o futebol é justamente esse tipo de situação, que elas são extremamente cobradas. Fecha aspas
ao Rolfo Montoro, que perfeitamente destruiu o argumento dessa analista aí, que estava fazendo a situação do Fluminense, né? A técnica do Botafogo. Então, sim, ele sempre teve essa situação de briga. Ele sempre foi expulso, né? Na história, o Rolfo Montoro, ele sempre leva amarelo. Ele fica dois jogos ali, aí toma um amarelo, toma outro amarelo, aí ele tem que ficar expulso durante uma rodada. Já aconteceu diversas vezes, até aconteceu uma situação estranha em que ele era para sair e ele acabou ficando no local que ele continuava dando informação, então ele foi mandado embora. Então tudo isso daí gerou a situação de falar mal do Rolfo Montoro. Eu falo mal do Rolfo Montoro por ele não ser um bom técnico, só isso. Mas fora isso, a tudo que indicam ele, realmente eu sinto muito mais um preconceito pela forma que ele fala, porque ele não é aquele tipo de técnico que você vai ver comumente que vai ter media training, vai ter algo parecido com isso. Não. O Rolfo Montoro é extremamente honesto com tudo que ele vê. O Rolfo Montoro, ele trabalha nessa situação. E as jogadoras sentem essa honestidade e nunca reclamaram. Eu não vi até agora nenhuma reclamação de jogadores quando ele estava lá no Atlético Mineiro, quando ele estava no Fluminense. Nunca vi nenhuma reclamação com isso. Entende? Mas ele sempre vai ser justamente esse tipo de situação problemática. Não é à toa que o Jorge Fariga já foi expulso diversas vezes. E na minha concepção, nesse tipo de caso, não tem como não ficar em favor do Túlio, do Rolfo Montoro, tá? O Fluminense, ao Flu TV, depois desse jogo, né, já que era ir de volta, já tinha falado lá tipo assim, que não gostou, que estaria ajudando o Rolfo Montoro em tudo. Então não creio que justamente ele esteja fazendo tudo isso sozinho. Ele está justamente com uma assessoria jurídica do Fluminense para realmente processar justamente tanto o Vasco quanto a Vasco TV e também justamente, né, a trindade, né, Vasco e Vasco TV e situação e o Alexandre Calheiros, né? Alexander Calheiros, entendeu? Então, por parte justamente é isso. Então, eu apoio. Espero que realmente o Vasco seja punido, a Vasco TV seja punido e o Alexander Calheiros também seja punido, tá? Sobre isso tudo. Foi muito bem a Flu TV nesse parecer, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, criando vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pixandela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.